Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou a mim, glorifica aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Mais um dia Ele te deu para escrever uma nova história. Por que você não fez? Por que eu não fiz? Ele dá uma página branca todos os dias para nós. Cabe a mim e a você fazer a diferença. Então faça. Aproveite enquanto ainda há fôlego de vida. Vamos em Romanos 8. Hoje o Senhor me pediu, eu abri a palavra e o Senhor me mostrou que a gente está vivendo muito em cima do muro. E eu costumo falar que o muro ele já tem um dono e não é Deus. Quem está em cima do muro, e o muro ele é pertencente ao diabo. O Senhor ele nos quer por completo, corpo, alma e espírito. Então o corpo da gente é templo do Espírito Santo. A alma da gente tem que estar alinhada às situações do Espírito Santo também. E a gente tem que ser templo, a gente tem que ser alma vivente, né? Que a alma que almeja, que lateja por Deus. O que está acontecendo é que nós, né, nosso egocentrismo muitas vezes fala mais alto. Então, estar em Cristo para não pecar é um título na minha Bíblia, na sua pode estar outra, mas em Romanos 8 fala isso. Você tem que estar em Cristo para não pecar. Então, você não pode estar em cima do muro. Ou você é ou você não é. Chega, não tem outro meio termo. Ou você é ou você não é. É simples, mas não é fácil. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o segundo a carne é o quê? O que minha carne quer é o que o Espírito Santo quer. Uma situação, beber, por exemplo. Espírito Santo está alinhado aos que se embebedam? Não. Glutonaria, que é comer muito, o Espírito Santo está alinhado a isso? Não. Às vezes são distúrbios nossos, são vícios do corpo, são. Mas quando a gente se alinha a Deus, a Jesus, a gente começa a ter parcimônia sobre isso. E se a gente não tiver controle, o Senhor vai fazer o controle das nossas vidas. Nem que Ele tenha que colocar pessoas para nos ajudar em tal situação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, estar em Cristo Jesus faz com que a gente se livre do pecado e da morte. Então, estar alinhado, a gente já abaixa a situação. Já está ali, ó, alinhado. Porque nós vivemos, quando a gente está no mundo, a gente vive sempre em ciclos, né? Uma hora tá bem, uma hora tá mal. E a gente começa a estar alinhado, porque a gente começa a ter confiança. Não que nós não teremos dias maus, teremos, mas a gente fica mais confiante em Deus. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos interpretar esse 3 aqui. Então, porquanto o que era impossível a lei, já era impossível, os homens já não cumpriam a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Visto que a carne nossa, né, daquele tempo já estava em pecado, já estava enferma, Deus fez o quê? Enviou o seu Filho em forma humana, em forma de carne, em semelhança da carne do pecado. Ele veio, no pecado não, ele veio na semelhança da carne do pecado. Ele veio semelhante a mim e a você, com carne, com pele, com
tecidos, com carne. Ele veio semelhante ao nós que somos pecadores. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então, pelo pecado, ele fez o quê? Condenou o pecado da carne. Ele nos ensinou, ele mostrou, ele veio para restituir a carne que estava enferma, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que já não andam mais segundo a carne, andam segundo o Espírito, eles já condenam o que a carne pede, que é a fornicação, concupiscência, tudo aquilo que é condenável perante Deus, glutonaria, embebedar-se, né, vícios, tudo, pornografias, tudo que for condenável, a nossa carne a gente já começa a deixar de lado, já nos incomoda. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, aqueles que estão na carne, eles podem achar que estão vivendo, mas eles estão morrendo para Deus, para Cristo, e estão vivendo um dia nebuloso. Talvez eles não enxerguem, né? Talvez nós estejamos cegos, mas é isso que o Senhor mostra aqui pra gente. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder, ou nem em verdade o pode ser. Então, você vira inimigo vira inimigo de Deus quando você está na carne. Por quê? Porque você não vai sujeitar às leis de Deus. E é verdade, você já notou que a gente sempre dá um jeitinho de descumprir os mandamentos, as leis que o Senhor mostra? A gente sempre tem uma formazinha de justificar. Ei, Deus não é homem para que brinca, nem homem para que minta, nem filho do homem para que minta. Deus não é brincadeira. O sim é dele e o não é dele. Ele também te diz não e ele também te diz sim. Então, por que você acha que você tem que mudar? Não. Se ele falou assim, assim é. Não existe meio termo, botar uma vírgula, isso aqui. Não, e não existe pecadinho e pecadão. Tudo é debaixo da lei. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito Santo não habita na pessoa, não habita em mim, não habita naquele que fala, não está debaixo da lei de Deus, não podemos estar e falarmos que somos de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nosso corpo ele já está morto pelo pecado, né? Que um dia nós já fomos pecadores, mas estamos salvos pelo Espírito. O corpo nosso vai padecer mesmo, mas a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa alma. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você fala, olha, seu corpo está morto, mas o Espírito que vive em vós vivifica novamente o corpo mortal. Então, aquele que ressuscitou, o mesmo Espírito, né, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, se ele habita em mim, em ti, ele vai restituir os nossos corpos mortais. Então, não existe meio termo, meus irmãos. Andar debaixo da lei é você se largar muita coisa, deixar muita coisa, viver um tempo novo, uma nova mudança, mesmo que isso vá contra pessoas, contra colegas, contra amigos, até mesmo contra familiares. A salvação é tua, ninguém pode pôr a mão para você.
A salvação é minha. Ninguém vai fazer por mim. Mesmo que me tampem pedra, eu que tenho que estar alinhado ao Senhor. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. Leve a toda criatura a palavra do Senhor. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.